Olá, queridos irmãos e irmãs, dia 27 de agosto, dia de Santa Mônica, mãe do glorioso Santo Agostinho, doutor da Igreja. Amanhã, dia 28, nós celebraremos Santo Agostinho. Então, eu gostaria de começar essa reflexão falando um pouquinho da biografia de Santa Mônica. Santa Mônica nasceu em Tagaste, atual Songhai, na Argélia, África, no ano de 331. E morreu em Ostia, Roma, no ano de 387. Pela oração assídua e confiante, e por suas lágrimas, alcançou, depois de 30 anos, a transformação espiritual de seu filho Agostinho. No livro das Confissões, livro de Santo Agostinho, é delineada a sua figura de mãe cristã e de contemplativa atenta às necessidades dos humildes e dos pobres. O colóquio entre Mônica e Agostinho revela-nos a profundidade de seu espírito, todo voltado para a pátria celeste. Hoje também, dia 27, é dia do psicólogo. Então eu gostaria de mandar um abraço a todos os meus colegas de profissão, a todos os psicólogos, aqueles que estudaram comigo, os meus professores, aqueles que ainda fazem parte da minha vida, a todos vocês, queridos irmãos e irmãs, colegas de profissão, o nosso abraço e a nossa oração. Hoje nos é proposto o Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos do 42 ao 51. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhes dar alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo Senhor o encontrar agindo assim quando voltar. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas se o empregado mal pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, então o senhor deste empregado virá, no dia em que ele não espera e na hora em que ele não sabe. Ele o partirá ao meio, ele imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. O texto de hoje fala, obviamente, da morte do cristão. Porque o que acontecia? Havia a esperança da volta iminente do Filho do Homem. Estamos falando do contexto de uma comunidade, que é a comunidade mateana. Quando o Senhor irá voltar? Em breve. Só que o Senhor tardava a voltar. Então, o que acontecia? Muitos cristãos convertidos, eles andavam por um tempo de acordo com a fé. Outros começavam o quê? A fazer o mesmo processo, mas começavam a esmorecer na fé. São os funcionários, os fiéis, aqueles que esperam o seu Senhor chegar em casa, e aqueles outros são os funcionários que depois de um tempo vão pensar: o meu Senhor está tardando a chegar, e começam o quê? A voltar a ser os empregados maus. O que acontecia? Muitos cristãos achavam que o Senhor estava demorando para voltar e começavam a retornar à sua vida antiga. Então aqui é a questão da vigilância. Nós não sabemos quando o Senhor irá retornar, ou seja, retornar para nós, a nossa vida, ou seja, quando nós iremos encontrar o Senhor, no dia da nossa morte. Então nós devemos ficar sempre vigilantes na oração, buscar viver sempre uma vida íntegra de acordo com o Evangelho e não esmorecer ao longo da nossa caminhada e da nossa trajetória neste mundo. Ou seja, voltarmos a sermos aqueles antes de conhecermos a palavra do Evangelho. Devemos tomar muito cuidado com a nossa postura. Devemos permanecer fiéis a Deus, mesmo diante das dificuldades, porque nós não sabemos quando Ele irá retornar, ou seja, quando nós iremos fazer o nosso encontro novamente pessoal com Ele no dia da nossa passagem deste mundo, quando nós passarmos da vida para a morte e da morte para a vida. Então, queridos irmãos, fiquemos vigilantes na oração, na conduta, na postura, na vivência do Evangelho, porque um dia
nós iremos também fazer a nossa passagem como os nossos irmãos e irmãs que já o fizeram. E iremos encontrar o nosso Senhor face a face. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau.